Amém? Ó, se você tem uma Bíblia, abra no livro de Efésios, um versículo muito conhecido. Efésios, capítulo 6, versículo 2. Vamos ler juntos? Vamos lá. Digam comigo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha só o que está dizendo aí. Está dizendo duas coisas interessantes. Para você honrar, para que as coisas dê certo para você e para que você viva muito. Senão você pode morrer cedo, se não consegue honrar pai e mãe, diz a palavra de Deus. É uma coisa séria, muito séria, que às vezes as pessoas não se atentam nesse detalhe. E eu quero conversar com vocês sobre isso aí. Amém? Podemos nos assentar. Vocês sabem que Deus precisou construir, vejam bem, Deus precisou construir exatamente essa noção e essa visão de família, numa época em que Ele percebeu que as coisas estavam totalmente sem controle. Como isso? Vou explicar para vocês. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, que ele fez a sua escolha, que ele escolheu comer da árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que Deus chegou e disse assim para Adão: olha, a partir de agora, encerrou a nossa aliança, você vai tomar conta da sua vida, eu vou fechar aqui o Jardim do Éden, você vai ter que batalhar muito pela sua vida, vai ter que trabalhar e vai ganhar o seu sustento derramando o suor do seu rosto, disse Deus para ele. Chamou a mulher e disse: olha, a partir de agora as dores do teu parto vão ser multiplicadas, vai ter mais dor para ter filho, e vocês vão ter que cuidar da vida de vocês, porque vocês fizeram uma escolha. E Deus então foi, fechou lá e largou eles lá e mandou eles tomarem o rumo deles, já que eles tinham feito essa escolha. E diz a palavra de Deus que as pessoas começaram então a viver, e começaram a tocar suas vidas, e começaram a procriar, porque essa procriação começou a existir desde o tempo que Deus os criou. Diz a palavra que Deus disse: homem e mulher foram feitos, Deus os criou macho e fêmea, e lhes disse: ide, sede fecundos e encher a terra. Foi a ordem que Deus deu logo para eles, depois de ter feito o homem e criado a mulher da costela do homem. Deus então mandou eles já procriarem, eles já começaram a ter filho e a povoar a terra. E eles ficaram convivendo ou vivendo a vida deles aqui. A população foi aumentando e eles foram simplesmente se movendo e se conduzindo, já totalmente influenciados pelo seu próprio instinto de ser humano, porque então eles perderam completamente a inocência, entraram numa dispensação que nós conhecemos como da consciência, e já começaram a ter consciência mais ou menos do que estavam fazendo, e a consciência do bem e do mal, e foram tocando as suas vidas. O tempo foi passando, vieram outras gerações, e Deus continuava distante de todos eles. Deus não tinha contato, Deus se afastou. Aí veio um período do governo humano, o pessoal estava maluco mesmo, fazendo um monte de besteira, e Deus percebeu tudo aquilo, e Deus achou por bem recuperar tudo novamente, e se aproximar para ver se mudava, porque Ele simplesmente largou os seres humanos. Houve o primeiro homicídio, Caim matou Abel, e começou a haver um total descontrole entre eles. E diz a palavra de Deus que o homem tinha aquela necessidade de Deus, de buscar Deus, e nessa busca eles começaram a encontrar deuses, começaram a se envolver com deuses, e a necessidade de encontrar Deus era grande, que eles fizeram até mesmo uma torre para tentar se aproximar. Deus misturou a língua deles, e eles estavam desesperados em busca de Deus, e nessa busca eles encontraram deuses estranhos, encontraram entidades e foram se envolvendo, o tempo foi passando, e diz a palavra de Deus que eles chegaram ao momento em que eles estavam totalmente descontrolados. E Deus disse: está tudo errado. Deus olhou e viu a família do Noé, e mandou ele construir uma arca que ele passou anos construindo. Aí Deus deu uma reciclada.
Era para entrar na arca só quem acreditava. Ninguém acreditou. Noé se safou com a família dele. Depois Noé voltou e começou novamente a recomeçar tudo. E os homens continuavam totalmente desnorteados, fazendo um monte de besteira. E agora pior, eles estavam movidos pelos seus instintos, que nem animal. O que dirigia a vida deles era exatamente o instinto sexual. Eles estavam totalmente descontrolados. Deus olhou e viu que estava todo mundo se movendo para uma direção muito ruim. Deus precisava se aproximar deles, porque viu que eles estavam totalmente descontrolados. Deus resolveu fazer o quê? Ele olhou e disse: não dá para poder manter contato, está todo mundo aí comprometido com entidades, com outros deuses, eu vou ter que fazer uma nação para mim. Mas como que eu vou fazer a nação? Tendo que procurar alguém no meio da multidão que pelo menos tenha uma tendência de me querer, de me adorar. Foi quando ele olhou procurando, ele encontrou um rapaz de 50 anos que morava lá em Ur dos Caldeus, chamado Abrão, e disse: quero fazer um acerto com você. Abraão parou e disse: qual é o acerto? Eu quero que você vá para uma terra que eu vou mandar você ir. Eu vou dar posse dessa terra para você. E através de você, eu quero fazer uma nação exclusiva. Um povo. Um povo que acredite em mim. Um povo que não seja politeísta, mas que seja monoteísta, que acredite que só existe um Deus verdadeiro. Monoteísta, que só acredite que existe só um Deus verdadeiro. Ele foi, por um toque divino. Ele era um camarada que não conseguia acreditar em muitos deuses. Reprovava o seu pai Terá, que era vendedor de imagem de escultura. Ele não concordava, ele quebrou as imagens do pai. E ele, aos 51 anos, ouviu aquela voz de Deus e resolveu sair para um lugar onde ele ia conquistar. E Deus chegou com ele e disse: olha, vou fazer você pai de uma grande nação. E ele saiu, crendo naquilo. E todo mundo sabe da história, que ele foi ser pai lá com Sara aos 100 anos. E Sara aos 90, para ele poder compreender que aquilo era uma ação sobrenatural de Deus. Se fosse de uma outra forma, ele mais novo, ele poderia achar que aquilo tinha sido muito normal, ser pai. Mas naquelas condições totalmente improváveis, biologicamente falando impossível, ele não tinha dúvida de que Deus criou aquela situação. E ele foi pai, e quando ele foi pai, ele começou uma nação. Mas diz a palavra que a coisa ainda não estava boa. O pessoal estava maluco, estava todo mundo desajustado. As pessoas que não estavam com ele de fato e que não seguiu aquela pauta que Deus deu para ele, estava todo mundo maluco. Todo mundo levado pelos seus instintos, que nem um animal. Ninguém tinha uma regra, ninguém tinha controle das suas ações, das suas atitudes. E o pessoal era totalmente movido pelo sexo. O sexo determinava tudo, não importa a forma como tinha que ser feito. Todo mundo estava descontrolado e chegou um momento que Deus olhou para Sodoma e viu que o pessoal estava totalmente descontrolado. Aí Deus chegou com esse homem, cidadão chamado Abrão, e disse: olha, eu vou destruir aquela cidade lá. Abraão disse: mas como que o senhor vai destruir? O senhor vai destruir justo com injustos? Porque lá tem pessoas justas que moram lá. Como é que o senhor vai destruir a cidade, senhor? Aí Deus disse: eu vou destruir. Aí o Abraão disse: mas espera aí, Senhor, vamos conversar um pouco. Se tiver 50 justos lá, o Senhor destrói a cidade? Deus disse: se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Menos 5, tiver 45. Deus disse: se tiver 45 justos naquela cidade, eu não vou destruir nada lá. Ele foi baixando: se tiver 30. Deus disse: se tiver 30, eu também não destruo a cidade. E ele foi baixando e chegou em 10. Se tiver 10 justos na cidade. Deus disse: se tiver 10 justos lá, eu também não destruo a cidade. Ele parou, pensou e descobriu que todos que moravam ali não tinham 10 pessoas justas, 10 pessoas que seguissem uma pauta de Deus. Todo mundo estava envolvido e levado pelos seus próprios instintos carnais.
E a única pessoa que podia se safar dentro daquele contexto todo era a família do Ló. Deus mandou 2 anjos lá na casa do Ló. Os anjos andaram pela cidade, começaram a passear pela cidade, e o pessoal só olhando os 2 anjos. Eu até botei a foto dos 2 anjos. Bonitinho eles, olha só. Começaram a andar por lá, por dentro da cidade. E o pessoal vendo os anjos andando ali. De repente a Bíblia diz que o anjo foi direto lá na casa do Ló. Aí o pessoal viram que ele entrou na casa do Ló. Não demorou muito, chegou uma turma. Uma galera chegou lá, um monte de camarada, de homem velho e de homem novo. Ei, Ló! Nós estamos sabendo que tem 2 estrangeiros aqui na tua casa, é? Nós queremos eles para nós. Os camaradas foram lá na casa do Ló, porque queriam abusar sexualmente dos 2 anjos de Deus. E começaram a fazer pressão. Era uma pessoa diferente que estava no meio deles, e os instintos deles então já estavam totalmente dominados pela carnalidade. O povo daquela cidade só pensava em sexo, sexo, sexo. E não era um sexo convencional. Por isso que o nome é Sodoma, da qual deriva a palavra sodomia, que é o sexo feito de forma não natural, pelos órgãos realmente criados por Deus. E diz a palavra que os camaradas chegaram lá na porta. A gente quer esses camaradas para nós, rapaz. A gente quer ter um relacionamento com eles. Queriam abusar sexualmente. O Ló disse: rapaz, por favor, eu tenho 2 filhas virgens aqui, eu dou para vocês as filhas virgens minhas. Mas não toque nesses homens, por favor. Não toque nesses homens, pedia para o pessoal não, a gente quer entrar aí para pegar eles. E o Ló: não façam isso. Eu dou as minhas 2 filhas, que ainda são virgens, para vocês. A gente não quer, a gente quer eles, os 2. E o certo que diz a Bíblia é que os anjos cegaram eles lá, e eles não conseguiram achar, até a porta eles não achavam, e diz a Bíblia que eles se arrumaram e fugiram, e Deus disse através dos anjos: olha, Deus está mandando eu tirar vocês daqui, porque Ele vai destruir tudo. Ele pediu que ninguém olhe para trás. O que Ele vai fazer é para todo mundo seguir numa direção, não olhar para trás, porque Ele vai tirar vocês daqui. E diz a palavra que eles saíram por um caminho e foram embora, o Ló, as filhas e a mulher dele. E Deus simplesmente jogou uma bomba atômica, eu acho que no lugar, só pode ser, que o lugar estourou tudo. E no meio do caminho, a mulher do Ló era curiosa. Ela não aguentou, louca para saber o que estava acontecendo. A Bíblia diz que ela olhou para trás, e quando ela olhou para trás, eu até peguei uma fotozinha que ela virou uma estátua de sal, diz a Bíblia. E o Ló foi tirado dali, e a cidade foi destruída, porque não havia 10 justos morando ali. Estava todo mundo maluco, todo mundo descontrolado, vivendo pautas que não eram de Deus. Deus olhou e disse: o que é que eu vou fazer? Todo mundo estava comprometido com outras pautas religiosas. Deus esperou um tempo, aconteceu uma série de coisas, com o próprio povo dele que ele havia escolhido. Depois ele resolveu tirar esse pessoal. Do tempo em que o homem saiu do jardim até esse tempo, a teologia diz que é um espaço de 2000 anos. Todos esses acontecimentos, de 2000 anos, da saída lá do Éden até a chegada de Abraão, é 2000 anos.
O Abraão foi, começou a fazer uma nação, o pessoal ficou meio perdido, acabou sendo escravo no Egito. Deus foi lá, os tirou através de Moisés. Aí depois que Deus tirou através de Moisés, Deus fez o quê? Vou ter que dar regra para eles, porque não tem regra, não tem lei, ninguém tem princípio ético nem princípio moral para se conduzir. As pessoas fazem o que querem. Não tinha regra, você podia fazer o que você quisesse, não existia uma lei para poder dizer para você assim, você está errado, a lei manda isso aqui. E eles viviam de uma forma totalmente desajustada, totalmente descontrolada. Podia ser irmão com irmão, filho com a mãe, igual o cachorro, que não tem controle, que age pelo instinto. E as relações elas eram totalmente comprometidas e se tornavam totalmente inaceitável para Deus, mas Deus precisava estabelecer um controle para poder dizer o que podia, o que não podia. Aí Deus pegou o Moisés, levou lá para o alto do Monte Sinai, e Deus fez o decálogo, que foi os 10 mandamentos. Está aqui, a partir de agora a regra é essa aqui. Vocês vão ter que seguir esse princípio. E o Moisés chegou e disse, Deus mandou dizer que a partir de agora as regras são essas. Juntamente com o decálogo, com os 10 mandamentos, Deus também criou quase 1000 leis para poder regular o comportamento das pessoas e para fazer com que as pessoas pudessem seguir uma pauta dele e não fosse totalmente descontrolado, totalmente desvairado. Porque não havia controle de nada. As pessoas não tinham nenhuma noção de família. Ninguém sabia o que era família. Para eles não havia esse controle, essa visão que nós temos de família hoje, que é alguma coisa criada realmente por Deus. O fato de ter mãe, não se respeitava a mãe que nem um animal. Todo mundo era simplesmente criaturas de Deus. O que é criaturas de Deus? Seres que foram criados por Deus, assim como é um cachorro. Um cachorro é uma criatura de Deus, algo que Deus criou. Mas não seguia uma regra, não seguia uma pauta de conduta. E Deus então precisava fazer essa pauta de conduta para que o homem pudesse então saber até onde ele podia ir. E Deus fez isso. E como não existia uma pauta de conduta, eles achavam que eles se misturavam, faziam o que bem entendiam. Principalmente num dos maiores instintos que o ser humano tem. O primeiro instinto mais forte que nós temos é o nosso instinto de sobrevivência, de preservação. O segundo instinto mais forte que nós temos é o instinto sexual, que nos impulsiona, que nos move, que nos leva. Se você não estiver realmente trazendo ele em sujeição, você pode se tornar o sujeito mais descontrolado exatamente por não ter uma regra e um controle sobre você. Tem muita coisa que você não faz ou que nós não fazemos porque nós seguimos um princípio moral e uma ética que nos segura e que diz, não, isso aí nós não vamos permitir que aconteça comigo. E a gente pega simplesmente, não se permite certas coisas por causa desse princípio ético estabelecido por Deus. Mas aqui ali se quebra essas regras. E diz a palavra de Deus que Deus simplesmente chegou e falou com Abraão, e Deus então, depois disso, falou com Moisés, e Moisés trouxe as regras, e disse, bem, esse pessoal aqui vai seguir essas regras aqui. A gente vai ter noção de pai, de mãe, mas para nós, pai e mãe, vai ser uma coisa diferenciada, porque Deus, quando chamou Abraão, Deus estabeleceu através do Abraão um princípio de família e chegou a dizer para ele, olha, eu quero dizer para você que com você, ou através de você, as coisas não vão ser sem controle, como é daqueles que não me conhecem. Com vocês vai ser diferente, porque em você, Abraão, vão ser benditas todas as famílias da terra, disse Deus. As pessoas vão ter noção de família, vão saber como é viver como família e vão realmente trilhar uma pauta de família que eu vou estabelecer. E dentro dessa pauta de família que Deus estabeleceu, quando fez a lei, ele determinou, olha, as pessoas que me seguem, que são justos e que me acompanham, para poder seguir os meus princípios, tem que obedecer algo que eu vou determinar a partir de agora. Os filhos vão ter que respeitar os seus pais. Aí Deus fez o quê? Fez uma lei. Tem que honrar pai e mãe, porque antes
Ninguém tinha essa regra ou esse princípio. Não havia nada pautado dizendo que você teria que obedecer à sua mãe. Se você decidisse se envolver com a sua mãe, você se envolveria como o animal faz. E não havia uma regra que estabelecesse um princípio ético desse tipo de comportamento. E Deus disse, pois é, pai e mãe vai ter que ser honrado. E tem um detalhe, Deus apertou o cerco, disse, se não honrar, não tem bênção. Se você não aprender a honrar seu pai e a sua mãe, sabe o que eu digo para vocês? Que é um mandamento e é o único mandamento que eu ordeno para vocês e que tenho promessa para vocês. É o único mandamento com promessa esse, disse Deus. Honrar pai e mãe. Porque se você honrar seu pai e sua mãe, vai dar tudo certo para você. Eu vou abençoar você, vou abrir as portas, vou criar possibilidades de prosperidade e de melhora para você em todos os sentidos. Se você não obedecer isso, eu não tenho obrigação de fazer com que a vida seja fácil para você. E além de dar para vocês essa oportunidade de serem prósperos, de melhorarem, se vocês obedecerem pai e mãe e honrarem, eu ainda faço vocês viverem bastante. Vocês vão ser de longa vida sobre a terra. Mas se vocês não fizerem isso, vocês não têm essa promessa. Podem morrer cedo. E Deus meteu o pânico nas pessoas para entenderem que com mãe e com pai existia a partir de agora uma lei que mãe e pai deveria ser sagrado para as pessoas que passaram a viver debaixo da pauta que Deus estava estabelecendo naquele momento. E ali Deus foi estabelecendo. E quando você lê, você vê um monte de coisa. Não pode se envolver com animal, que era uma prática comum. Não pode isso, não pode aquilo. E Deus começou a regular os impulsos sexuais do homem, que era o grande problema que Deus tinha. E Deus foi estabelecendo, e foi conseguindo tomar conta do mundo com as pautas dele. O certo é que o mundo inteiro hoje vive por essas pautas que nós chamamos dessas pautas judaico-cristãs. É isso que é a referência das nossas atitudes e do nosso comportamento. Só tem um detalhe. O diabo sempre achou muito ruim isso aí. E a vida toda ele tentou quebrar esses princípios éticos dentro da gente e essas regras colocadas por Deus. E esses princípios éticos e essas regras nunca estiveram tão ameaçadas como nos dias atuais que nós estamos vivendo. Hoje existe uma campanha formada com relação a isso aí, por quê? Porque esse princípio ético cristão é que não tem deixado outros princípios de regras se estabelecerem. Quais são as regras que estão querendo dominar o mundo e tirar você dessa pauta? Existe uma lei, por exemplo, que eu não marquei aqui o número da lei, uma PL, que estava para ser votada, depois foi revista, porque os deputados não aceitaram. E essa PL é do deputado Túlio Gadelha, mais conhecido como o marido da Fátima Bernardes. Ele tem lá uma PL para ser votada, onde ele diz simplesmente que tem que quebrar essas regras. É a tal do meu corpo, minha regra. Você pode, quer abortar, aborta. Ninguém tem que controlar porque você não está matando ninguém, não. E a regra diz mais ainda. Ela diz que se você, por alguma razão, sentir vontade de se relacionar com a sua filha, ninguém pode impedir você de se relacionar com a sua filha. Porque essa história de não permitir é a história dos cristãos. Através dos ensinamentos de Deus, da cultura judaico-cristã que se estabeleceu no meio da gente. A lei diz que ninguém pode impedir você de se relacionar com quem você quiser. Se você, de repente, sentir uma atração pela sua mãe, a PL está dizendo que isso não é crime, não pode ser rejeitado, porque é alguma coisa de alguém que não segue as pautas de Deus, que são da cultura judaico-cristã, que é o que a gente segue.
qual é o risco que a gente está correndo dentro de tudo isso? Muita coisa. Você pode ver que hoje há uma flexibilidade nessa relação de pais e filhos. Tem coisas que você não pode mais. E cada vez mais você percebe que você está perdendo o direito de poder disciplinar seus filhos e de poder criá-los dentro de uma pauta sua de ensinamento, como a maioria que nasceram nos anos 50, 60, 70 foram criados. Quantos de vocês apanharam aqui quando era criança? Levante a mão. Mas peia mesmo, daquelas peias de doer, levante a mão. Você tem trauma, tem raiva da sua mãe, do seu pai por causa disso? Hoje você não pode corrigir seus filhos mais. Eu perdi a conta. A última que eu apanhei eu não esqueço. Eu sumi de casa desde de manhã para querer agradar minha mãe. Digo, poxa, eu vou subir num pau de sebo que tinha lá numa rua, num bairro de casa. E tinha uma grana forte lá no alto do pau de sebo. Eu digo, eu vou pegar essa grana e vou levar para a mamãe. Eu vou tirar esse dinheiro aí. E fiquei lá tentando subir no pau de sebo. Começou de manhã, só foram tirar, consegui subir lá para tirar o dinheiro. Umas 9 da noite, a minha mãe tinha me procurado por tudo quanto era lugar. E não tinha me achado. Aí eu cheguei em casa todo sujo de sebo, eu tinha uns 10 anos. Ela disse, onde é que tu estava que eu te procurei por tudo quanto foi canto? Eu digo, eu estava tentando tirar um dinheiro para a senhora, lá no pau de sebo. Ela disse, foi? E tirou? Eu disse, não, então vai apanhar. Era desse jeito que era. Os critérios eram mais ou menos assim para vocês que são novos, que você tinha que acordar de manhã, e todo dia você era abençoado, porque você tinha que acordar, procurar sua mãe e dizer, benção pai, benção mãe, benção tio. Só faltava tomar a benção do papagaio, tinha que tomar a benção para todo mundo. Benção fulano, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E um dia, eu me lembro que eu acordei, eu estava meio aziado, passei perto da minha mãe, todo valente, já era adolescente, fui. Na volta, quando eu voltei, ela me apanhou com uma mãozada aqui do lado, assim, chega zuniu. Pá! Ela bateu assim, eu parei, mamãe, que é isso, mãe? Ela disse, que é isso? Ela falou para mim assim, por um acaso eu dormi com você hoje? Ela falou assim. Aí eu entendi, eu disse, não, benção, benção. Ah, tá bom. Aí tomava benção, era desse jeito assim. A casa de todo mundo tinha alguma coisa para correção. Alguns guardavam cipó, outros guardavam, na minha casa guardavam uma palmatória. Qualquer coisa que havia errado, minha mãe dizia, você vai pegar 12 bolos porque você fez alguma coisa errada. E vai apanhar porque fez isso. Vocês lembram disso, né? E o problema que eu vivia aprontando é que aquela palmatória era muito usada em casa, eu ficava desesperado. Toda vez vai apanhar e vai pegar os bolos por isso. Um dia eu estava no colégio, eu falei para o moleque, eu cheguei com a mão toda vermelha, o que foi que eu digo, eu peguei 12 bolos da mãe, disse, seu besta. Ele falou para mim assim, vou te ensinar um remédio quando ela vier te bater para não doer tanto, que é, planta lá no quintal da tua casa, uns pés de urtiga. Quando ela disser assim, vou te dar 12 bolos, tu vai lá dentro, passa a urtiga na mão e dá para ela, que ela vai bater, tu vai achar bom, porque a mão vai estar coçando, quanto mais ela bater, mais tu vai gostar. Olha que coisa de moleque, né? E eu fiz e funcionou. Quando ela dizia, vai pegar, só espera um momentinho aí, eu lá dentro passava a urtiga, tome, ela, pá, batia a mão coçando, coisa boa, doía porque estava, até ela descobrir que era a urtiga que eu passava na mão. Menino era mais esperto naquela época, né? Vocês estão entendendo? Então, vejam bem, essa era a criação. Era aquela criação que quando eu chegava dia de sexta-feira, você tinha que estar afiado em matemática porque tinha sabatina. Vocês lembram desse tempo? A maioria não é desse tempo. A gente ia para a aula e na sexta-feira fazia uma roda e dizia 3 vezes 3, 8, outro, 9. Então pega aqui a régua, vap do sujeito. Porque você acertava. E você se sentia motivado a aprender. A Bíblia diz para você usar a vara nos seus filhos. E diz ainda assim, diz lá em Provérbios, para você não usar para matar, mas para poder usar para poder corrigir.
Moral da história. Hoje você não pode fazer nada. Os meninos que antes, com 12 anos, ainda andavam de calça curta, com 12 anos, tinha hora para chegar em casa, tinha que estar em casa 9 horas da noite. Hoje, chego no outro dia, menino de 12, 13 anos assalta, mata, faz tudo ruim, e ninguém tem controle sobre essa situação. Por quê? Porque as pautas mudaram. Hoje os pais choram muito por causa de filhos. E as pautas estão lutando para serem mudadas. Por quê? Porque existem algumas propostas políticas que tentam dizer para você que a coisa não é do jeito como você ia, porque nem todo mundo é cristão, e é verdade. Aí você tem que abrir mão daquilo com que você foi criado e que estabelecer para você um princípio ético da qual você realmente seguia. Você aparecia com alguma coisa em casa, a mãe e o pai em cima, quem foi que te deu? Foi fulano. Vamos lá na casa do fulano saber se ele te deu isso mesmo. E você tinha que ir lá na casa do fulano saber se ele tinha dado para você. Passava um mico doido e ia lá, não, eu dei para ele, tá bom. Ainda que deu, devolva. A gente ficava com raiva, mas tinha que devolver. Hoje em dia tem meninos chegando em casa com celular, com 2 celulares, com 3 celulares, com 4 celulares. Mas foi onde, menino? Eu achei por aí. Eu estou falando dessas coisas só para tentar dizer para vocês como é que as coisas vão mudando. E o que é pior, vai mudar muito mais ainda. Esses valores que nós temos, eles vão se acabar. É a Bíblia que diz. E aos poucos eles estão sendo diluídos. Lentamente. Você nem está percebendo. Uma lei aqui, outra lei ali, uma proposta mundial. Por que vai acabar? Porque a Bíblia diz que vai chegar um líder político que vai dominar o mundo e que ele vai mudar todas essas pautas. Quem é esse líder político que vai dominar o mundo e que vai mudar essas pautas? Ele se chama, segundo a Bíblia, anticristo. E a palavra anti quer dizer contra. Se ele é anti, ele é contra. E se ele é contra, ele vai ser contra tudo aquilo que Cristo ensinou. E vai estabelecer as pautas dele. E a Bíblia nos alerta que no final dos tempos você ia começar a ver esse tipo de mudança no comportamento das pessoas. Os valores que eram alimentados pelos ensinamentos da palavra, pelos ensinamentos de Jesus, eles vão cada vez mais perdendo sentido para muitas pessoas. A Bíblia que diz isso. E na medida em que as pessoas forem mudando o seu comportamento, sabe o que a Bíblia diz? Que a gente vai viver tempos difíceis, que são esses tempos que nós estamos vivendo agora, que a Bíblia chama de tempos difíceis, porque que as pessoas vão mudando o seu comportamento. Os valores éticos que nós temos ensinado por Deus, ensinado por Jesus, eles estão cada vez mais perdendo a importância, estão sendo banalizados, e as pessoas então estão seguindo outros impulsos ligados aos seus interesses. Onde é que diz isso? Em 2 Timóteo. Paulo já avisou. Digam comigo, leiam comigo isso aqui. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Verso seguinte: pois os homens serão egoístas. O que quer dizer com isso? Todo mundo só vai pensar em si. Nada de plural, tudo é singular. Eu tenho que pensar em mim. O que havia e acontecia antes de Deus chegar e dizer a regra é essa, que Deus chegou, que o pessoal queria abusar dos anjos de Deus, era assim, cada um pensava em si, estava procurando, é isso que eu quero, isso que me dá prazer, isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer, não tem nada a ver com os outros, se vai ferir alguém, se vai maltratar alguém, se vai sequelar alguém, não me importa, eu tenho que pensar primeiramente em mim. Isso se chama egoísmo. Ninguém pensa mais em ninguém, em nada, se vai afetar, se faz bem para mim, pouco me importa se vai fazer mal para os outros. Paulo disse que nos últimos dias as pessoas seriam egoístas. Além de egoístas, seriam o quê? Avarentas. O que é avareza?
Avareza é amor ao dinheiro. O que pauta a vida das pessoas é o dinheiro. O dinheiro é mais importante do que a ética, do que o princípio moral e as regras que possamos ter. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quais são realmente os motivos dos grandes escândalos que nós estamos vivendo no Brasil, em boa parte do mundo hoje? Sempre é por causa do dinheiro. Petrolões, mensalões, tudo envolve dinheiro, que é a avareza. Corrupção, tudo tem dinheiro. Paulo falou que nos tempos difíceis que vai chegar, que nós estamos vivendo, seria assim: o que ia pautar a vida das pessoas era o dinheiro. E nós estamos vivendo isso, gente. Avareza, que é amor ao dinheiro. Deus não tem nenhum problema com dinheiro. Ele até promete dar para você viver bem. Mas o problema de Deus é o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a palavra de Deus. Porque você perde a ética, perde o princípio moral da coisa. Pelo dinheiro, o sujeito engana, o sujeito dá rasteira, ele faz qualquer coisa para ter aquilo, ainda que seja de uma forma ilícita, ele faz porque o dinheiro passa a pautar a vida dele em tudo. Isso é avareza. E a Bíblia diz que no final dos tempos difíceis, era isso que ia pautar a vida de todo mundo, até na religião, na igreja. Tudo que se estabelece como regra para muitos, tem que estar o dinheiro no meio, pautando a vida das pessoas. Avareza. Depois ele vem e diz, jactancioso, que é orgulhoso. Um dos piores pecados para Deus. As pessoas estão orgulhosas. E a cultura do ter é uma questão de orgulho, poder ter alguma coisa para me autoafirmar e dizer para as pessoas que tenho e me expor exatamente diante de tudo aquilo que eu tenho, porque eu preciso mostrar e preciso realmente me sentir o tal superior aos outros por poder ter aquilo que os outros não podem ter. É o orgulho, juntamente com a arrogância, o poder do dinheiro que torna as pessoas extremamente arrogantes, superiores a outras, se sentindo melhor do que o outro, isolando pessoas porque não estão no mesmo nível de poder aquisitivo dele. Ele isola e se sente superior, exatamente, permite que a arrogância e o orgulho tome conta dele. É essas pautas que dominam os homens hoje. Jactancioso, disse Deus, disse Paulo, arrogantes, blasfemadores, ninguém respeita ninguém. Blasfemar é denegrir, falar mal do homem, ou falar mal de Deus, de qualquer coisa que você realmente abre a boca para denegrir, para depreciar, para blasfemar. São coisas comuns nos dias de hoje, que são chamados tempos difíceis. Blasfemadores, desobediente aos pais. Está aí. Que é esse período difícil. Hoje, quem tem filho obediente em casa, dê glórias a Deus. Porque tem muita mãe, muito pai chorando por filhos que não obedecem, que não se submetem, que não respeitam, que gritam com pai, com mãe. Um índice alto de filho que mata os próprios pais. É isso aqui que Deus está falando aqui, que os tempos iam ser difíceis por isso. Suzane Rostoff matou por quê? Matou os pais por quê? Por causa do dinheiro, junto com os irmãos Cravinho. O amor ao dinheiro, a avareza, aliada exatamente ao comportamento de desrespeito aos pais, fez ela maquinar alguma coisa para matar os próprios pais, a paulada, somente para poder ficar com a herança que eles iam deixar. Essa é a realidade que a Bíblia fala que a gente ia viver. Quando Paulo escreveu isso aí, foi há quase 2000 anos atrás, prevendo esses dias que nós estamos vivendo hoje. Ingratos. Quem já sofreu algum tipo de ingratidão aqui? Se você faz alguma coisa por alguém, não faça esperando volta dele. Faça por ter o instinto cristão ou o ensinamento cristão de fazer.
Mas se você ficar esperando o reconhecimento, você espera. Você pode fazer 1000 vezes. O dia que você não fizer 1001, você realmente não é considerado pelos 1000 que você já fez. É assim que a gente está vivendo hoje. As pessoas são ingratas, são irreverentes. Ninguém tem reverência. Um dia o meu carro estava na revisão, eu resolvi dar uma andada de ônibus. Foi horrível. Eu entrei no ônibus, tinha um camarada novão, sentado, tinha uma senhora de idade e outra senhora com uma barriga enorme, em pé, e o camarada sentado aqui fazendo assim mesmo, fazendo que estava dormindo, só para não dar o lugar. Eu bati na costa dele, eita, ele, que foi? Dá um lugar aí para a senhora, está gestante, tá. Ele, E vi um monte de gente lá sentado que não estava nem aí. Se chama irreverência. Vocês lembram como era antigamente? Quando as pessoas viviam pautadas desses ensinamentos? A mãe da gente ficava em casa e chegava a visita, que era que ela fazia, ela olhava assim. Aí você entendia, você captava pelo olhar, né? O que ela estava querendo dizer? Estava dizendo para você, olhando assim, sai fora que a conversa é de mais velha. Aí você saia para o ladinho, ia lá para o lado, porque tua mãe precisava conversar. Faz isso com teu filho, com teu neto. O bago do teu olho vai cair no chão e eles vão ficar rindo de ti, dizendo, teu olho caiu. É a psicologia do contrário. Se você quer que o menino feche a porta, manda ele abrir. Abre a porta, ele pega, fecha. Fecha a porta, ele abre. Você só tem que lidar desse jeitinho assim. É totalmente contrário tudo. Por causa disso aqui que a Bíblia está falando. As pessoas serão desafeiçoadas. O que é feição? É você gostar de uma pessoa, ter aquele carinho. Tem gente que você olha e gosta de graça, né? Se afeiçoa, é afeiçoar. Tem gente que não consegue gostar de ninguém. Não gosta nem da mãe, nem do pai. Às vezes fala mal do pai, fala mal da mãe, fala mal da família dele. É comum isso. Eu digo para você que eu sou pastor e fico escutando as pessoas. Um dia desses uma senhora chegou comigo, pastor Paulo, me ajude, porque, irmã, todo mundo fala, os meus amigos dos meus filhos, o pessoal da faculdade dele, os colegas dele, diz assim para mim, que cara legal esse seu filho, é um camarada muito bacana, pense num camarada gente boa, ela disse para mim. Mas eu sofro, por quê? Porque ele só é gente boa da porta de casa para fora. Quando entra para dentro de casa é um filho grosso, mal educado, agressivo, respondão, violento. Camada não pega afeição nas coisas. As pessoas hoje são desprovidas de afeição, de ter carinho por alguém, de ter aquela simpatia, aquela coisa, não. As pessoas são bloqueadas, desafeiçoadas, sem domínio de si, não tem controle de si. Faz o que dá na cabeça, e o que tem vontade de fazer. Cruéis, age de crueldade, sem sensibilidade. E inimigos do bem, só tem tendência para as coisas ruins. As coisas boas ele não tem tendência nenhuma, mas para fazer o que é errado, é ligeirinho, é rápido, não tem dificuldade nenhuma. Só para as coisas ruins que o caboclo tem tendência. Traidores, atrevidos, fique calado, senão você apanha. Enfatuados, arrogantes, se acham grosseiros, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É até aí, né? Essa é como nós estamos vivendo hoje, segundo a Bíblia. É os tempos difíceis que está despautando tudo aquilo que Deus estabeleceu como regra. E o que é pior, isso está se oficializando, mundialmente falando. Existem inúmeras propostas. Eu estava estudando esse dia sobre globalismo. Existe o globalismo profissional, que hoje em dia é comum, o mundo globalizou, o camarada se torna um executivo, que precisa falar muitas línguas, porque ele precisa morar 6 meses num país, 6 meses no outro, mas existe o tal do globalismo geográfico,
que tem uma proposta maligna, onde eles acham que eles realmente vão ter que estabelecer no mundo um líder só. Um líder, fortalecido pela ONU e por não sei o quê, para que o mundo tenha só um líder. E essa história, quem lê a Bíblia já sabe muito bem o que é que significa isso. Então, meus irmãos, pena que eu não posso falar bastante, porque isso aqui dá um estudo muito longo. Mas eu estou dizendo isso para vocês, somente para dizer para vocês uma coisa. Permaneça fechado com aquilo que você foi ensinado pelos seus pais e que a palavra ensina para você. Se feche com isso. Porque a Bíblia diz que vão ter tempos difíceis. A Bíblia afirma que vai ter momento que você, por seguir essas regras, você vai ser perseguido, diz a Bíblia. A Bíblia que diz isso. Pena que eu não tenho tempo para mostrar para vocês. Vai ser igual no tempo do Império Romano. Porque sempre o que tenta desconstruir essas coisas é a política. A política que tem como desconstruir esses princípios éticos que nós temos de regras. Porque a nossa cultura, eu até peguei um negocinho para colocar aí, ela é movida como? É movida pelo... a justiça é romana, né? As pautas nossas... Eu peguei aquele negócio que... Até estava vendo aqui. O que mantém em pé a nossa civilização é a filosofia grega, o cristianismo e o direito romano. É isso que conduz a vida da gente. Na maior parte do mundo. Isso tudo está tentando se desconstruir. Tudo. Esses princípios. E você tem que estar fechado com tudo isso. Por quê? Vou explicar para você. Houve uma época em que os cristãos foram muito perseguidos em Roma. Eles eram mortos. Por que eles eram mortos? Porque eles seguiam a pauta da palavra. E os imperadores achavam que eles tinham que seguir uma outra pauta política estabelecida no lugar. Dentre as muitas pautas que os romanos tinham, existia uma que eles tinham que fazer culto ao imperador. Cristão não faz culto para imperador e não fazia. E quando não fazia, os imperadores simplesmente pegavam e matavam o camarada por isso. Chegavam, colocavam nas arenas, tocavam fogo no caboclo vivo, quando não jogava dentro das arenas para ser comido pelos leões, mas antes deles fazerem isso, eles chamavam a pessoa e diziam: o que é que você prefere? Você abre mão e tal, você abre mão da sua fé, da sua crença. Sabe o que a história diz? Que quase todos eles diziam: a gente morre, mas não abre mão das nossas convicções, daquilo que nós cremos. Morria um monte de cristão. E eles tinham um lema: nós não tememos aquele que mata o corpo, mas que não pode matar o espírito, eles falavam. E ficaram firmes nessa fé, que nós estamos aqui por conta da resistência deles. A Bíblia diz que vai haver um período de muita perseguição sobre os cristãos. Mas a nossa sorte é que agora a coisa vai ser mais fácil, porque diz a Bíblia que quando o anticristo tomar conta mesmo politicamente do mundo, é o que diz a palavra de Deus, que ele vai tomar conta do mundo. Quando ele tomar conta do mundo, que vier realmente criar exatamente as novas pautas que ferem todos os princípios do cristianismo, sabe o que é que diz a Bíblia? Que Jesus Cristo vai voltar para levar a igreja dele, é o que diz aqui a palavra de Deus. É por isso que ele está fazendo ceia aqui hoje. Está fazendo ceia por causa que a ceia significa o quê? Significa que para você lembrar que ele morreu por você e para você saber que ele vai voltar para te levar com ele. E sabe o que é que diz a Bíblia? Que ele vem buscar você para levar você no dia em que o anticristo dominar tudo e exercer poder no mundo, que ele vier então e resolver estabelecer as pautas que ele vai estabelecer, que todas elas serão contra os ensinamentos de Jesus. Por isso que o nome dele é anticristo. A Bíblia diz que vai haver o arrebatamento da igreja, que Jesus vai levar o pessoal dele, mas muitos vão ficar. E aqueles que ficarem, diz a Bíblia, se quiserem ter uma chance com Deus, precisam não aceitar a marca da besta, que é o número 666, que ele vai colocar na mão, na fronte, e a pessoa que não tiver essa marca dele, segundo a Bíblia do livro de Apocalipse, não vai comprar e nem vender. É possível isso? É. Já tem treinamento para essas coisas aí. Biochip é o que mais se fala aí. Então, meus irmãos, a coisa está afunilando. E dentre o que Deus ensina para nós, está honrar pai e mãe. Amém? Honre.
enquanto você tem. Porque quando você aprende a honrar, dá valor, dá importância, a Bíblia diz que Deus te abençoa por conta disso, ainda faz você viver o bastante. Amém? Que Deus te abençoe.